Juliane Lins, ex-esposa do deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, tem sido uma figura central em acusações de violência doméstica, mas também de outros crimes financeiros, que teriam Lira como figura central. Vamos saber mais sobre esse caso e essas acusações com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, temos mais questões levantadas aí pela Juliane, é isso? Exatamente, Ana. A gente tem a Juliane, que já fez várias denúncias contra o Arthur Lira, de várias ordens, inclusive de violência física, doméstica, né, e violência sexual também. E a Juliane, a gente precisa falar uma coisa. A Juliane, ela é vítima de uma estrutura que é misógina e que é de poder político, né, que protege homens brancos com dinheiro e com determinado poder, né, por causa da sua mobilidade ali política no país. Porque o que a Juliane denuncia do Lira, se a gente estivesse num país sério, o Lira estaria preso só pela violência doméstica e pela violência sexual. A gente está falando de violência sexual, gente. A coisa. Depois a Juliane ela vem fazer denúncias de várias outras ordens, inclusive alienação parental, de questões de estrutura ali, mas a Juliane ela também apresenta documentos. A gente vai assistir agora um trecho do vídeo que ela faz, que foi uma live, mas a gente vai assistir alguns minutos. E a Juliane apresenta documentos. Nos documentos ela vai citando este endereço tal, essa casa aqui, esse apartamento, a gente morava no ano X e hoje está no nome de ciclano de tal, que é amiga, que é parente, que é prima. O Lira comprou 9 apartamentos em um prédio em 2004, se eu não me engano, esse ano que ela cita, cada um no valor de mais ou menos R$ 500 mil, sendo que ele declarou no ano anterior que ele tinha como seu total de rendimento R$ 600 mil. Então, como é que ele compra 9 apartamentos no ano seguinte, cada um no valor de R$ 500 mil? Assim, são questões que precisam ser levantadas e levadas a sério. E aí a gente vai ter que falar do Glauber Braga também, porque o Glauber Braga, ele aponta e ele fala categoricamente que o Arthur Lira fez do seu estado, fez do Alagoas, ele faz, né, daquele estado ali um local de lavagem de dinheiro, ele faz daquele estado ali um local de articulações políticas e fraudes violentas. Então, a gente vai precisar falar sobre isso. E alguém precisa dar voz para o que a Juliane fala. E desculpe, tá? O termo que o Glauber fala exatamente sobre o Arthur Lira é lavanderia do Arthur Lira. Ele diz que Alagoas é a lavanderia do Arthur Lira. Estou utilizando o termo exato, fica aí alerta, né, Arthur Lira, porque aí o processo é com o Glauber, tá? Não é para a gente, não. Vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a vida da Juliane, por gentileza. Vamos lá. Olá, gente, boa noite. Hoje é 23 de abril de 2025. Estou aqui de volta para fazer um esclarecimento para vocês, que não deixa de ser uma das maiores denúncias que eu vou fazer até hoje. Como eu venho falando sempre, repetidamente, sobre a questão do Arthur e da sua prática não só de perseguição, mas também de coação, de sonegação, de ocultação de patrimônio, de tudo. Hoje eu estou aqui exatamente para me dirigir aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao PGR. Abaixo disso, eu não quero me dirigir mais, não quero me dirigir a ninguém, principalmente a Justiça de Alagoas, nem a Justiça do Distrito Federal. Até porque essas são as que mais me silenciam. Eu queria dizer a vocês o seguinte: o que tem acontecido repetidamente e de maneira sem cessar é uma perseguição implacável do Arthur. E como eu disse e digo sempre, a única pessoa que pode colocá-lo na cadeia sou eu. É por isso que todos me censuram e me calam. Todos os que ousam abrir a boca contra o deputado Arthur Lira são silenciados. O deputado Glauber está sendo perseguido, está prestes a ser cassado, única e exclusivamente por estar defendendo o correto, o que é direito. Ele é contra o orçamento secreto. Então ele é contra o pai do orçamento secreto, que é o Arthur Lira.
E eu começo esse vídeo dessa maneira aqui. Vocês vão querer que o nosso parlamento derreta? Senadores, deputados, vocês precisam conhecer melhor o Arthur Lira. O Arthur Lira fez isso aqui, ó, de próprio punho. Não fui eu que obriguei a fazer isso aqui, não. Isso aqui é uma relação patrimonial de mais de 11 milhões de reais. Isso aqui é mais de 15 anos. Tem isso aqui, tá? Seguramente, mais de 15 anos. Não só isso. Só o começo, viu? Só o Se começo. vocês observarem todas as declarações do imposto de renda do senhor Arthur Lira, de 2006 para cá, toda vez que ele foi ser candidato, esses dados são abertos, tá? Estão no portal da transparência. Então, todos podem ir lá e olhar. Isso aqui é um apartamento, na beira-mar de Maceió, que é um edifício chamado Rodan. Esse edifício aqui foi pro nome do Francisco Eduardo e da Pauline, da prima dele. Esse apartamento foi onde nós moramos durante muito tempo. Um apartamento que era nosso. Ele disse que deu em garantia a um agiota bem famoso, conhecido de Alagoas. Isso é um passo, tá? Depois eu convido vocês a observar a segunda coisa aqui. Isso aqui é o edifício Mirai, da Meta Construtora. São mais de 9 apartamentos que ele comprou. E aqui, simples assim, vou até ler que fica mais fácil, os valores pagos. São 508 mil, datado de 2005. 508 mil reais pagos. Vamos declarar a declaração de imposto de renda dele de 2006. Ele tem um patrimônio de 600 mil. Ele já pagava 504 mil de apartamentos. Aí eu convido a vocês agora para ver isso aqui. Aqui é Fazenda Pantameiro, tá? Pernambuco. Aqui tem uma coisa peculiar. Tem um recibo aqui, 679 mil reais, tá? Datado de 19 de julho de 2004. Pago em dinheiro vivo. Mais 297. Pagos em dinheiro vivo. Vamos lá? Mais 500 mil. 500 mil. Pagos em dinheiro vivo. Vocês estão me escutando, deputados, senadores, presidente da República, procurador-geral e ministro do Supremo? Tem mais 172 mil reais. Isso aqui é a compra da Fazenda Pantameiro. E Vamos Ana, mais. Eu vou te pedir para pausar, porque é isso. Tá no perfil da Juliene. Ela tem muitos documentos. Todos que comprovam, todos que apontam aí a possibilidade do Arthur Lira estar envolvido em lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, ocultação de patrimônio, e é justamente isso que a Juliene está falando. Isso vem acontecendo desde quando ainda tinha uma relação, ou seja, há mais de 20 anos. Ela tem documentos, inclusive, que apontam a lei 2004, 2005, e ela vai falando, inclusive, a declaração de imposto de renda é X, a declaração de bens para o Tribunal Superior Eleitoral é Y. A declaração, ele fez isso aqui com o nome dele, que já apontava 11 milhões em posses, muito antes disso. Então, cadê esses bens aqui? E ele vai passando, né, segundo a Juliene, para pessoas próximas a ele. Por isso que o Glauber utiliza o termo de lavanderia do Arthur Lira, e não tem como realmente não utilizar esse nome. E a questão eu vi o pessoal falando aqui, é essa pessoa que o Lula está subindo e descendo do lado? Inclusive, acho que, se não me engano, ele teve na China, ou foi na Rússia, teve uma viagem internacional aí também, a emissão, praticamente, né, ao lado do governo. Foi. Vou te pedir, Ana, também para trazer um trecho do que o Glauber fala sobre o Arthur Lira, para a gente entender que é da mesma, o que a Juliene denuncia, é da mesma ordem, porque, inclusive, a gente falou da denúncia da Juliene em relação à violência sexual do Arthur Lira, que saiu no ano passado, a gente falou muito sobre isso. Quando mulheres denunciam violência doméstica ou sexual, muita gente cai naquela ideia de, mas ela está querendo se vingar do ex, é isso que está acontecendo? E a Juliene traz agora, inclusive, documentos, que não é de agora, né? Mas agora é porque esse vídeo é mais recente, mas ela
faz uma denúncia sistemática e que ela não é ouvida. E ninguém entende por que ela não é ouvida. Ou seja, ela ainda está bem, ela ainda está viva, mas a gente se questiona, inclusive, se não cabe aí uma segurança para a Juliene. São denúncias muito graves que ela faz. Eu vou te pedir para trazer o que Glauber fala também, por favor. Só caso concreto. Arthur Lira pode negar que tenha indicado para o município de Rio Largo, em Alagoas, num espaço de tempo curtíssimo, mais de 90 milhões de reais, 19 milhões identificados como repassados por ele, e os outros não identificados por serem do orçamento secreto, mas também indicados por ele não vai negar isso. Rio Largo se transformou na lavanderia de Arthur Lira. O ex-prefeito de Rio Largo, chamado GG, já foi preso não sei quantas vezes. Em uma dessas vezes, numa operação em que Arthur Lira foi afastado da Assembleia Legislativa, em que esse prefeito, que então era deputado estadual, disse, abre aspas, eu quero meu dinheiro, está gravado, tem áudio sobre isso, e não venha cobrar INSS, que é dinheiro de roubo. Esse sujeito foi preso por conta disso. Como prefeito de Rio Largo, ele recebeu vultosas quantias do orçamento secreto, mas não só por ter recebido. Foi gravado também que nesse mesmo município, empresas fizeram, não foram dezenas, foram centenas de saques em dinheiro na boca do caixa. Pegavam essa grana do orçamento secreto, iam até um beco, entregavam a um carro, repassavam esse dinheiro no beco, está filmado, e esse carro se dirigia à prefeitura para entregar essa grana, então, ao prefeito GG. Esse cara foi afastado da prefeitura por conta disso. Se você acha que não é o suficiente, vamos seguir. Naquela lista que foi suspensa por Flávio Dino no final do ano passado, de recursos de emendas não identificadas do orçamento secreto, sabem qual foi o estado mais contemplado com aquelas emendas? Alagoas. Sabe qual foi o município de Alagoas mais contemplado com verbas do orçamento secreto? Rio Largo. Naquela lista, só naquela lista que foi suspensa por Flávio Dino. Emendas para que área? Milhões de reais pela Comissão de Turismo. Se você acha ainda que não é o bastante, ainda vai piorar. Aí a gente foi conferir quem é que tinha de Alagoas na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados quando da indicação desses recursos. No momento em que houve a formatação e a eleição da nova mesa da Comissão de Turismo, sabe quantos deputados de Alagoas tinha lá? Nenhum. Ou seja, teve indicação de grana para Rio Largo sem nenhum deputado de Alagoas. Isso é a digital explícita de uma operação tocada por Arthur Lira. Ele fez na Comissão de Turismo da Câmara a mesma coisa que fez na Comissão de Integração, com uma denúncia que foi formalizada publicamente em um depoimento para a Polícia Federal por um deputado que não é de esquerda, que não é do nosso campo político, é o deputado Zé Rocha. O deputado Zé Rocha diz que Arthur Lira o pressionou, o coagiu a desviar dos seus objetivos originais em uma ligação 300 milhões de reais da sua comissão. Bom. Quer ver mais, Dai? Não, eu adoraria ver mais, mas não, era só até aí mesmo. Vocês entendem o que a gente está falando aqui? A gente está falando, eu estou adorando o pessoal do chat perguntar por que não se investiga? Mas quem vai investigar se às vezes a pessoa que investigaria é aquela pessoa que vai ali tomar uísque com o Arthur Lira? A gente tem, inclusive, o pai do Arthur Lira, a gente chegou a falar dele, Benedito Lira, de Lira, fique lá, morreu, faleceu, e a trajetória do Benedito de Lira também foi marcada por escândalos de corrupção. Ele era chamado de Bio, e a gente chegou até a fazer um corte aqui, depois vocês podem olhar aqui na lista dos vidas do Meteoro, gente, era coisas do tipo, foi enviado para a cidade, ele também era prefeito de um município, o município de Barra de São Miguel, em Alagoas, e nesse município foi enviado dinheiro para uma lagoa, não sei o quê. E esse dinheiro, e a gente está falando de milhões de reais, milhares pelo menos,
esse dinheiro não chegava, não tinha. Chegava lá, você sabia, não, vai ser aqui mesmo. Mas cadê? O dinheiro já saiu, o dinheiro foi destinado. Ah, mas aconteceu um atraso na obra, etc. E tal. Não tinha feito, não estava feito. Então, isso também responde uma das perguntas que teve aqui no chat, que talvez tenha no vídeo, que é, da onde vem esse dinheiro? Uma das possibilidades, de acordo com as investigações que já, de algumas ações e operações que já envolveram o nome e que já foram finalizadas, arquivadas, é que seja de dinheiro público. Inclusive, teve recentemente uma pessoa que é um ex-assessor do Lira, que é o Cavalcante, ele foi investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal chegou a dizer que na casa dele foi encontrado um cofre com 4 milhões de reais. Depois teve uma errata dizendo que esse cofre não estava na casa desse assessor. De qualquer forma, ele foi exonerado da liderança do PP na Câmara, ele foi exonerado do cargo, né, de liderança que ele tinha com Lira. Mas é isso, são muitas possibilidades, são muitas coisas, são muitos detalhes que não tem como a gente, quando pega essas informações que são passadas e pega as operações que já aconteceram, questionar por que não tem uma CPI do Lira. Está na hora de ter uma CPI do Lira, mas a questão é, a gente tem aí justamente um Congresso que a maioria está votando uma cassação de um deputado que tem coragem de falar o que o Glauber falou. Então, é difícil, né, Ana? É difícil, mas, de fato, alguém precisa dar voz. Não só para o Glauber, como para a Juliene, porque o Brasil ainda tem muitos liras, e isso é muito perigoso. Pois é, daí o pessoal tava comentando ali no começo, eu entendo o questionamento, falando assim, mas esse cara tá andando junto com o Lula, né, como você tava falando, para cima e para baixo e tal. E eu entendo que ao olhar isso, veja, não é querendo defender o Lula nem nada, mas quando a gente olha dessa forma, a gente está imaginando que o Lira tem poder porque ele está andando com o Lula. E eu acho que a ordem é ao contrário. Ele anda com o Lula porque ele tem muito poder. E ele se sustenta e ele manipula, né, o poder ali porque ele tem uma posição, não sei o que, advinda do que, né, essa posição e esse poder. O que é que ele tem? O pessoal falou ali no chat, né? Porque se ele cair, ele cai atirando e puxa uma galera junto com ele. Pode ser, né? Mas o fato é que as pessoas que vêm acusando o Arthur Lira, elas têm sofrido muito. E aí, o caso do Glauber é esse, né? O caso do Glauber Braga. Ele tem apontado muitas vezes, né, que uma coisa completamente desproporcional ali está sendo feita com ele, porque ele é um cara que vem acusando o Arthur Lira já faz um tempo, né? E essas denúncias, elas sempre somem, elas são arquivadas, elas, né, simplesmente não vão para frente, né? Então esse é um cara que apresenta assim um problema e uma questão assim para o país, porque ele está numa posição de muito poder e ele tem alguma coisa que o sustenta lá, né, e que impede que ele seja, né, que ele seja investigado e perpetua a sua posição ali. Eu fico bem preocupada assim de ver essa mulher fazendo essas acusações todas ali com recibos e tudo. Porque ela está se pondo numa posição assim muito vulnerável mesmo, né? Enfim. Mas de fato alguém precisa peitar esse cara. E até agora poucas pessoas tiveram essa coragem. É isso, Dai. Pois é, O que né? eu posso dizer também, Isso. segundo os advogados, porque o Lira é conhecido também por tirar coisa do ar, né? É isso, acho que só vale a gente dizer o quê, né? Glauber fica. Glauber fica e que continue denunciando o que precisa ser denunciado, né? Vamos lá. Chat, voltamos em instantes. Beijos.